A próxima vaga. O impacto da inteligência artificial. Por Francisco Pinto Balsemão. Este é o 11º e último episódio desta série de podcasts sobre inteligência artificial. E hoje tenho o prazer de ter aqui comigo o almirante Henrique Gouveia e Melo. Obrigado pela sua presença. E, bem longe daqui, em Seattle, não é? Onde está o professor Pedro Domingos, que está com horas completamente diferentes das nossas, mas está bem desperto, porque é mais cedo lá do que cá. E vamos tentar falar sobre um tema mais global de todos aqueles que foram abordados até agora, que é os riscos e ameaças à segurança nacional. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo. E recentemente o Parlamento Europeu aprovou um regulamento de inteligência artificial. Portanto, é um tema que está, enfim, todos reconhecemos a sua importância, a necessidade de saber para onde vamos e o que queremos com a inteligência artificial. E eu queria começar por apresentar os meus dois companheiros de rota nesta conversa de hoje. O almirante Henrique Gouveia e Melo, todos conhecemos, é chefe do Estado-Maior da Armada, foi uma pessoa que se tornou muito conhecida em Portugal e bem toda a campanha e luta contra o Covid, e também consta, de vez em quando pelo menos, que poderá vir a ser candidato à presidência da República. Pois. Sobre isto não vamos falar aqui hoje, mas se quiser dizer qualquer coisa, eu jornalisticamente acho que tem todo o interesse. Obrigado. Temos também o professor Pedro Domingos, que é professor de Ciências da Computação na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. É graduado no Instituto Superior Técnico e é um professor assistente também aqui, e juntou-se à Universidade de Washington já em 1999. Está há bastante tempo aí, portanto. Sim, 20 e tal anos. Já está aclimatado? Dentro do possível. Não tem saudades de Portugal? Não tem vontade de voltar para cá? Bem, saudades tenho, como é óbvio, mas infelizmente ou felizmente casei-me com uma americana, portanto. E a americana não quer vir para cá? Não, ela gosta muito de vir, mas viver o tempo todo é um bocado diferente. Pois claro. Também queria assinalar que entre as várias 200 ou mais publicações técnico-científicas publicadas, e premiando isso, o professor Pedro Domingos foi-lhe atribuído, foi o vencedor do Prémio de Inovação SIG-KDD, a maior honra na ciência de dados. Pode explicar-me um bocadinho o que é este prémio, se faz favor? Portanto, isto é a ACM, que é a Organização Mundial de Cientistas da Computação, e eles dão estes prémios às pessoas de maior nomeada em vários campos em cada ano, e portanto este é o prémio da ciência de dados que eu ganhei já aqui há uns anos. E com muito mérito e muita honra para todos nós portugueses. O professor tem aí a sua mulher, tem filhos aí também, portanto tem a sua vida toda organizada, familiar. Precisamente. A primeira pergunta é sobre se inteligência artificial é a denominação adequada. É sem dúvida, é o termo, porque este campo é conhecido já desde os anos 50, quando foi fundado. Houve vários candidatos, incluindo processamento complexo de informação, mas a inteligência artificial ganhou, e penso que bem. É um bocado uma arma de dois gumes, porque leva as pessoas a confundirem o campo com a inteligência humana, mas penso que retrata apropriadamente tanto o que o campo é como o que ambiciona ser, talvez ainda mais. Sr. Almirante, o que acha? Eu também acho bem. De facto, nós na Marinha conceptualizamos dois tipos de seres, e vamos dizer que no futuro as nossas guarnições, as tripulações dos nossos navios, vão ser tripulações mistas.
constituídas por seres de carbono, que somos nós, os seres humanos, e seres de silício, que são computadores com inteligência artificial, mas já com a qualificação de seres. E, portanto, acho que a inteligência artificial faz todo o sentido em termos de autonomia que estes equipamentos vão ter no futuro. Mas não há perigo, portanto, dos robôs se afeiçoarem ou poderem afeiçoar-se aos homens, ou de os homens se afeiçoarem aos robôs ou a um robô. O seu professor... Não, o perigo dos homens se afeiçoarem aos robôs há, e já acontece hoje em dia, as pessoas apaixonarem-se por bots e coisas parecidas. Os robôs afeiçoarem-se aos seres humanos, à partida não há perigo porque eles não têm emoções. Portanto, os robôs não têm emoções. Não se apaixonam, nada disso. Esta perspectiva dos robôs não terem emoções é uma perspectiva interessante, porque na nossa perspectiva militar, um dos grandes problemas que nós temos são as emoções das pessoas no campo de batalha e durante períodos de elevado stress, que lhes retiram a estabilidade da operação. O facto de termos seres que são capazes de manterem-se estáveis durante a operação sem grandes emoções, por um lado pode ser uma desvantagem, por outro lado pode ser uma vantagem extraordinária. Agora, que avanços se têm conseguido em concreto nestas áreas e da segurança e o que é que se espera conseguir mais e quando? Eu posso começar a falar na perspectiva da Marinha, como um exemplo na área da defesa e da segurança. Portugal tem um mar extraordinário, extenso, que a lei internacional nos proporcionou, em termos de jurisdição e soberania, e temos poucos recursos para ocupar, controlar e vigiar esse mar. E a única forma de o podermos fazer é através de uma estratégia disruptiva, utilizando novas tecnologias, nos quais a inteligência artificial e a robotização da nossa atividade pode ser uma das saídas inteligentes que nós procuramos para conseguir fazer isso com os recursos que nós temos. E no seu caso, Sr. Professor? Há aqui um ponto importante que as pessoas devem estar bem conscientes, que é a inteligência artificial, praticamente toda, é uma tecnologia de duplo uso. Todos os desenvolvimentos que se fazem em inteligência artificial, quer sejam financiados militarmente, quer do lado civil, são utilizáveis no outro lado. Portanto, eu tenho um robô doméstico para fazer as camas, eu ponho uma arma nas mãos e passo a ser um soldado. Portanto, todos os avanços que se fazem em inteligência artificial são potencialmente avanços militares. Agora, mais concretamente e relacionado com isto, um bom exemplo são os drones. Fabricar um drone custa uma fração pequena do que custa fabricar um míssil. E um enxame de milhares de drones controlado por inteligência artificial, hoje em dia não existe armada que seja capaz, nem a americana, que seja capaz de o derrotar. Aliás, nós já começamos a ver isto em casos como a guerra da Ucrânia em terra e no Azerbaijão, o efeito, e em grande parte até agora os drones são controlados por seres humanos, mas cada vez mais vão ser automáticos, são usados por inteligência artificial. Portanto, eu penso que os drones, tanto navais como aéreos como terrestres, são uma das aplicações mais importantes e mais urgentes da inteligência artificial. Não só os drones individuais, como o facto de se podem coordenar os enxames entre si, e com os seres humanos e com os sensores dos satélites é possível travar a guerra de uma maneira completamente diferente do que se fez até agora. É esta expressão em inglesa que é da fog of war, o nevoeiro da guerra, que o comandante não percebe o que se está a passar. Com a inteligência artificial, este fog of war em grande parte dissipa-se, e quem controlar a inteligência artificial tem uma vantagem decisiva em relação a quem não controlar. O Sr. Almirante uma vez disse-me que não precisaria de um porta-aviões ou de um porta-helicóptero, que lhe bastava ter um porta-drones. É verdade. Mas quem é que controla os drones quando eles se soltam à guerra? Vamos lá ver. A dada altura não tornam autonomia, não começam a matar-se uns aos outros. De facto, nós evoluímos para um porta-drones em vez de um porta-aviões, precisamente o que o Sr. Professor aqui dizia. Nós conseguimos reduzir imenso os custos de operação, porque temos drones, ou seja, robôs, que com a inteligência artificial conseguem fazer tarefas com muita capacidade cognitiva e muita percepção do ambiente, criando dilemas muito difíceis aos opositores. No entanto, esse controle pode ser embebido quer na aprendizagem, durante o processo de aprendizagem dos mecanismos de inteligência artificial, quer criando heurísticas que têm a ver com o controle do próprio robô ou
o controle das atitudes do próprio robô. Isso é possível? Na perspectiva... Não se soltam? Não, eu julgo que na perspectiva puramente de engenharia isso é possível. Agora, o ser humano, se desejar ter robôs que façam mal ou que não obedeçam a regras, também os consegue fazer. Mas isso, a história prova que todas as evoluções tecnológicas tiveram sempre uma má utilização e uma boa utilização. Mas quem as utilizou mal ou bem não era a própria tecnologia que era inventada, eram os seres humanos na sua aplicação dessa própria tecnologia. Sr. Pedro Domingos, que quer completar ou continuar esta tese do Almirante Gouveia e Mel? Eu penso que uma boa analogia é a seguinte: no exército há o soldado raso, há o tenente, há o capitão, há o major, coronel, general. E, de facto, o grande ponto de inteligência artificial é a autonomia, mas nós, pelo menos ao princípio, vamos começar com uma autonomia ao nível do soldado raso. Portanto, eu comandante de pelotão, eu tenente, eu tenho um swarm de drones e digo-lhes o que é que devem fazer ao nível dos objetivos. Defenda este perímetro. Portanto, manda naqueles drones, nos seus, digamos. Precisamente, manda nos drones. E os drones não têm a liberdade de não obedecer às minhas ordens, ao contrário dos seres humanos, o que tem vantagens e possivelmente desvantagens. Têm a liberdade de escolher a estratégia particular e de reagir muito depressa, muito mais depressa do que seria possível a um ser humano fazer. Mas a última análise, o controlo, está ao nível dos seres humanos e nós é que decidimos, somos nós que decidimos a que nível, se é ao nível do capitão, se é do tenente, se é ainda mais alto, é que o controle pode ser dado às máquinas. Mas isso obriga os humanos a serem muito mais rápidos nas suas decisões do que até aqui, geralmente. Sim, os humanos que enfrentarão este tipo de ambiente... Já enfrentam ou enfrentarão? Enfrentarão. Já enfrentamos ainda de uma forma muito incipiente. Mas na guerra da Ucrânia não se enfrenta já? Já se enfrenta este ambiente, mas ainda muito, muito incipiente. Mas a evolução é exponencial e nós estamos convencidos que em menos de 10 anos o ambiente vai mudar completamente, o que vai fazer com que países de pequena dimensão passam a ter um poder face à democratização da tecnologia, passam a ter um poder desproporcional relativamente às suas capacidades atuais. Isso também de alguma forma democratiza o poder e portanto também regula, por outro lado... Democratiza ou dispersa? Não, democratiza regulando o excesso de poder. Porque qualquer indivíduo ou qualquer grupo ou entidade política que acha que tem uma vantagem decisiva porque tem muitos recursos, pode eventualmente começar a pensar duas vezes se tem verdadeiramente essa vantagem, porque o underdog, o grupo mais fraco, pode reagir e pode multiplicar as suas capacidades. E de alguma forma isso vai regular também num sentido de uma menor beligerância. No entanto, como diz o seu professor, desculpe só para acabar muito rapidamente, como diz o seu professor, o grau de autonomia é o grau que os seres humanos quiserem dar a estes robôs, a estes objetos. Claro que combater contra objetos com uma autonomia ou com inteligência artificial, neste caso com robôs, com inteligência artificial, conseguem processar volumes de informação muito mais rápidos do que nós, conseguem fazer milhares de combinações possíveis de jogos que fariam com o jogo humano, com o ser humano e ganhar-lhe. São mais rápidos. São muito mais rápidos. Isso faz com que o ser humano vai enfrentar uma dificuldade que nunca enfrentou antes. Uma dificuldade cognitiva. No entanto, o ser humano também tem outras qualidades. Uma das qualidades do ser humano são as emoções, a capacidade de abstração, a capacidade de trabalhar uma análise multifactorial não preparada ou pré-estabelecida ou pré-treinada. E depois também tem uma vantagem que eu depois gostaria que o seu professor, se pudesse comentar isto, é que o cérebro humano gasta 20 watts de energia. Nós com um pratozinho de arroz e batatas funcionamos o dia inteiro. Um robô com uma capacidade cognitiva ao nível do ser humano terá necessariamente, enquanto não se encontrarem outras soluções tecnológicas, terá necessariamente que ter
quase um turbo atrás para lhe fornecer energia. Portanto, a vantagem dele come muito mais que o... Exatamente, há vantagens e desvantagens. Agora, isto não implica também que nós, a sociedade civil, mas também os Estados, mas também as organizações internacionais tenham de evoluir, tenham de organizar-se, tenham de funcionar de outro modo devido à inteligência artificial, professor Pedro Domingos? Sim, aliás, há aqui vários pontos. Um deles, que tinha aludido anteriormente, é que a rapidez a que os computadores funcionam torna cada vez mais impossível que o outro lado e as tomadas de decisão sejam feitos por seres humanos. Portanto, isso, aliás, isto vai ser um fator decisivo. Aliás, eu dou-lhe um exemplo concreto. Hoje eu falei com um tipo que era comandante de um navio na Armada Americana, e eles têm um sistema nos navios que, se forem atacados por um míssil que foi disparado a menos do que uma certa distância, o sistema sozinho decide disparar um míssil para destruir esse míssil. Por uma razão muito simples, que não é uma questão de segundos ou de fração de segundo. Claro. Não há tempo, ou disparamos ou morremos. Portanto, cada vez mais vai haver estas situações em que a decisão tem que ser tomada por inteligência artificial. Nós temos é que mudar a cadeia de comando e as instituições para as decisões tomadas por seres humanos são as que podem e devem ser feitas ao nível das horas, de dias, dos meses e dos anos. As decisões no momento têm que ser feitas pela inteligência artificial. E há aqui um aspecto extremamente importante que o Almirante aludiu, que é o da assimetria. Portanto, nós hoje vemos neste mundo em que há alguns exércitos muito grandes e poderosos, como o dos Estados Unidos, da China, etc. Mas a inteligência artificial democratiza, para melhor ou pior, se calhar para pior, o facto de se poder travar uma guerra. E, portanto, nós temos que ter instituições nós temos que estar preparados para ser atacados não apenas pela China ou por outros países qualquer, mas por um qualquer conjunto armado ou um país qualquer que simplesmente tem muitos drones e tem já esse ciclo de decisão que lhe permite fazer estas coisas. Só pode haver países hoje em dia mais pequenos que, por terem muitos drones e serem melhores nos drones, se tornem grandes potências, digamos, nesta área. É sempre possível que isso aconteça. No entanto, há uma coisa que os drones precisam de aprender, precisam de ser ensinados. Isso requer o tratamento de grandes quantidades de dados, e para tratar grandes quantidades de dados é preciso primeiro obtê-los. E para os obter é preciso ter experiência. É preciso passar por um conjunto muito elevado de experiências e recolher de forma sistémica os dados para que depois possam ser processados. Têm de ser alimentados. E têm que ser alimentados. Portanto, o que se pode dizer é que imagino que está a treinar dois alunos, não é? Que depois vão combater um contra o outro, e um dos instrutores é um instrutor cheio de recursos e o outro instrutor é um instrutor com muito poucos recursos. Naturalmente, poderá haver desequilíbrios, não é? Mas naturalmente, se os dois seres tiverem qualidades idênticas em termos tecnológicos, o ser que for treinado pelo treinador com muito mais recursos será muito mais capaz que o outro ser. No entanto, está favorecido até para o resto da sua vida, da sua carreira, não é? Exatamente. No entanto, há que considerar que estas experiências podem criar modelos de cooperação entre países mais pequenos ou entidades mais pequenas para ganharem o volume suficiente de informação para poderem processar. Um exemplo muito típico na área comercial é o seguinte: a Google consegue fazer reconhecimento de voz e reconhecimento de texto porque tem um acervo de voz e de texto de tal forma gigantesca que consegue treinar redes neuronais com muita precisão. Uma outra empresa que tem um acervo muito mais pequeno, mesmo conhecendo as mesmas técnicas, mesmo dominando a mesma tecnologia, não tem a capacidade de fazer o treino que a outra faz. A não ser que encontre uma estratégia de treino também disruptiva em si. Portanto, há aqui equilíbrios que se vão manter. Que quero comentar sobre isto, professor Pedro Domingos, ou acrescentar. Isto é verdade, mas com duas ressalvas importantes. Uma delas é que há diminishing returns. Os primeiros dados são mais importantes e é a chamada curva de aprendizagem. Quanto mais sei, menos aprendo com mais dados. Portanto, a certa altura, para muitas coisas atinge-se o ponto de saturação e o haver mais dados não é assim muito melhor.
é também muito importante haver uma diversidade de dados, em que, por exemplo, a Europa tem uma vantagem em relação, por exemplo, à China. Mas há um ponto muito importante aqui que é o seguinte: o Almeida estava a falar que uma das grandes vantagens dos seres humanos é consumirem menos energia, e de facto é uma vantagem absolutamente espetacular. Mas há outra muito importante, que é o aprender depressa. Uma criança humana aprende coisas com muito menos dados do que os computadores, mas os e algoritmos também em matéria de sustentabilidade o ser humano come, não é? E come plantas e frutas e tudo isso, e animais que poderão fazer falta ao equilíbrio da natureza. O robô não. Quer dizer, as máquinas podem se alimentar por eletricidade, que tem a vantagem de ser uma fonte de energia muito flexível. Mas em relação a esta questão dos dados, a inteligência artificial está em evolução rápida e nós amanhã vamos precisar de muito menos dados para aprender um determinado comportamento do que aprendemos hoje. Portanto, esta vantagem que hoje em dia têm aqueles que têm mais dados, de certa forma é uma vantagem transitória. Portanto, em particular no campo militar, é importante nós não pensarmos que só porque alguém tem mais dados tem uma vantagem decisiva. Isso é verdade hoje em dia, mas só até certo ponto, e vai se tornar menos verdade no futuro. Agora, isto está tudo em movimento, não é? E ainda recentemente o Parlamento Europeu aprovou este regulamento sobre inteligência artificial, tentando que a Europa seja líder e tentando também proteger os direitos fundamentais, a democracia, o Estado de Direito, a sustentabilidade, da qual estávamos a falar agora. Isto, de certa maneira, limita ou é limitativo da inteligência artificial ou não, que a inteligência artificial é, de certa maneira, considerada de alto risco. E este é outro tema que, em termos de segurança, etc., me parece interessante para esta nossa conversa. Pode-se dizer que a inteligência artificial acaba por ser de alto risco? O seu professor, se puder dar a pedra de partida, porque está mais ligado à área dos Estados Unidos, em que este tema é controverso. Não é? Com certeza. Certo. Isto é assim, a Europa passou este regulamento sobre inteligência artificial, que infelizmente é um disparate completo, e não só não vai garantir a liderança europeia, como vai garantir que a Europa vai ficar na cauda da inteligência artificial. Porquê que é um disparate concreto? Explique-nos lá. Aliás, é uma série de disparates uns a seguir aos outros, uma coisa absolutamente inacreditável, e infelizmente este programa não chega para os explorar, mas vou dizer apenas umas coisas principais. A ideia de regulamentar a inteligência artificial enquanto inteligência artificial é absurda. É como regulamentar a matemática ou as linguagens de programação. A gente não regulamentou o cálculo porque pode ser mal utilizado. Primeiro erro. Portanto, o regulamento em si já é má ideia. Depois é preciso definir-se a inteligência artificial e as pessoas que não sabem o que é. Está continuamente a evoluir. A definição que existe neste momento no regulamento, se a pessoa a interpretar de uma forma lata, cobre tudo o que são computadores. Portanto, está tudo sujeito ao regulamento. E o regulamento já estava desatualizado quando saiu o ChatGPT. Nós avisámos que isso ia acontecer. Vai estar desatualizado daqui a mais uns anos. Seguinte ponto. Divide as coisas em as aplicações. Portanto, o que se deve regulamentar não é a inteligência artificial, mas determinadas aplicações. Se uma coisa deve ser ilegal independentemente de ser feita com inteligência artificial e vice-versa. Pode dar um exemplo ou dois? Sim. Por exemplo, ao nível mais alto de risco, o regulamento simplesmente liminarmente proíbe uma série de aplicações de inteligência artificial, incluindo, por exemplo, o reconhecimento de facial, o reconhecimento de emoções e o policiamento preditivo. Tudo aplicações benéficas e essenciais que, como é óbvio, podem ser bem ou mal feitas, mas a União Europeia decidiu que vão ser legais. É uma coisa inacreditável. Mas são todas tão benéficas, são todas assim tão benéficas, não podem também ser maléficas as mesmas aplicações? Podem ser maléficas, precisamente, mas... E aí não é mas preciso separar o trigo do joio? Absolutamente, mas e não deitar fora o trigo, que é o que está a fazer o regulamento. Por exemplo, o reconhecimento de emoções. Eles dizem no regulamento que esse reconhecimento, que, portanto, proíbe aos computadores reconhecerem as emoções das pessoas com que estão a interagir, porque dizem que é demasiado invasivo. É impossível ter uma conversa inteligente com uma pessoa de que nós sejamos capazes de reconhecer as emoções. E o mesmo se aplica às instâncias sociais. Portanto, as boas intenções traduzem-se num péssimo resultado. Almirante, acho que este raciocínio, que parece ter bastante lógica e ser muito aceitável, é aplicável em caso de conflito, em caso de utilização da inteligência artificial
Há uma coisa que se calhar não sabem, mas este ato da União Europeia exclui a atividade militar e a atividade da defesa. Totalmente? Totalmente. Portanto, então ficam soltos, ficam livres, ficam a fazer o que quiserem? Como são atividades para a defesa, estão excluídas destas limitações. No entanto, concordo com o Sr. Professor, é difícil parar um comboio tecnológico que começa a andar e tentar regular esse comboio tecnológico, porque isso, no mundo que é multipolar e em competição permanente, o que vai fazer acontecer é a Europa atrasar-se numa área crítica para o próprio desenvolvimento económico e da população humana, porque isto também tem aspectos muito positivos, não é só os aspectos de perigo, tem todos os outros aspectos positivos. Eu julgo que se calhar a ideia é boa, como diz o seu professor, eventualmente mal aplicada. O que se tem que fazer é estabelecer alguns princípios. E esses princípios é que devem ser reguladores desta atividade. Porque a mesma tecnologia, que num princípio errado pode ser má, num princípio bom pode ser extraordinariamente positiva. Por exemplo, a inteligência artificial preditiva pode prevenir doenças e resolver doenças que hoje são impossíveis de se conseguir resolver. E até de encontrar medicação e conseguir, de alguma forma, ver a evolução de um determinado ser humano e, a determinada altura, prescrever uma determinada intervenção com vantagens para a saúde desse ser humano. Portanto, há coisas que nós temos que ter cuidado. Agora, há princípios gerais que esses deviam ter sido estabelecidos. Eu, por exemplo, posso enumerar 2 ou 3 como exemplo. Embeber na lógica valores e referências pré-estabelecidos que governem a aprendizagem. Porque a maior parte desses sistemas faz uma aprendizagem. É como ensinar um miúdo sem princípios ou ensinar uma criança com princípios. Quando a criança é ensinada com princípios, e estes seres são muito mais estáveis que o ser humano, esse ser depois vai se desenvolver com princípios. E, portanto, se calhar seria muito mais útil definir basicamente que princípios são estes, etc. Outra coisa que poderia ser feito, portanto, há sempre um risco, e há uma... depois o Sr. Professor poderá explorar se calhar melhor isto, enquanto cientista, os algoritmos que são criados e a forma como esses algoritmos encontram a solução para determinados problemas são, de alguma forma, probabilísticos. E o ser humano, uma vez quando os larga, quando os deixa trabalhar, não consegue compreender totalmente o resultado final a que eles chegam, ou como eles chegam lá, conhece os princípios, mas é um princípio quase da natureza, de sobrevivência, determinados hits, não é? Hits, ou seja, acertou, valoriza, não acertou, não valoriza, isto feito a um ritmo muito elevado, que depois cria um algoritmo que em si pode ser fechado, e nós, não conseguindo perceber esse algoritmo, podemos criar um algoritmo que tem saídas ou reações fora do que foi inicialmente desejado ou previsto. E, portanto, perigosas. Perigosas. Mas este tipo de coisas pode ser regulado por grandes princípios. Não se pode dizer, não se pode fazer este tipo de coisas porque isto pode ser perigoso. Isto é a mesma coisa que dizer, não se pode acender fósforos porque pode haver incêndios. Não é? Portanto, eu julgo que este ato, como tudo na vida, deve ser mais trabalhado. A sociedade humana e a sociedade europeia vai exigir naturalmente uma adaptação desta legislação, porque esta legislação vai prejudicar as empresas, vai prejudicar os negócios, mas mais do que isso, também pode prejudicar a saúde, as oportunidades, o desempenho, etc. Professor Pedro Domingos, para encerrarmos com chave de ouro este tão interessante episódio desta série de podcasts sobre inteligência artificial, quer comentar ou completar o que acabamos de ouvir por parte do almirante Henrique Gouveia e Melo? Sim, isto é precisamente o ponto essencial e penso que de facto um ponto ótimo para encerrarmos o podcast, que é como é que nós controlamos uma máquina que é capaz de aprender.
E é precisamente a partir dos princípios, mais precisamente, os sistemas de inteligência artificial, incluindo em particular de aprender e de nos ultrapassar. E de nos ultrapassar, absolutamente, e de nos ultrapassar, muito importante, como é que nós controlamos máquinas que nos ultrapassam em muitos domínios? Exato. E a questão essencial é a seguinte: os sistemas de inteligência artificial, incluindo os de aprendizagem, que são aqueles em que eu trabalho, são todos controlados através de objetivos, das chamadas funções objetivos. Aquilo que eles devem maximizar. Por exemplo, no caso das redes sociais, o engagement. O nosso papel enquanto seres humanos e enquanto legisladores e enquanto cidadãos é decidir quais é que devem ser esses objetivos que a aprendizagem sempre necessariamente irá servir. E depois há aqui um ponto muito importante que é o seguinte: os sistemas que nós temos hoje em dia são tipicamente baseados em redes neuronais que são muito opacos, mas há outras formas e virá outras que serão muito menos opacas, portanto mais compreensíveis, mas há o problema da complexidade, que estes sistemas são capazes de fazer coisas vastamente mais complexas do que nós, os seres humanos, somos capazes de. Portanto, continua a ser difícil de compreender, mas há um ponto essencial que é o seguinte: os problemas que a inteligência artificial resolve, por definição técnica, são problemas que é muito mais fácil verificar a solução do que encontrá-la. Portanto, se nós temos um sistema como vamos ter que cura o cancro, nós só somos capazes de compreendê-lo se de facto cura o cancro e não como é que lá chegou. É como nós, alunos de matemática, somos capazes de perceber o que diz um teorema sem sermos capazes de perceber como é que ele foi derivado. Portanto, apesar das inteligências artificiais poderem ser muito mais inteligentes do que nós podemos continuar a ter controle delas através destes objetivos e através desta observação. E continuamos a não nos preocupar demasiado como é que elas lá chegam? Ou preocupamos-nos? Não, aliás, temos que preocupar porque há muitas coisas que podem correr mal, de facto, e temos que preocupar com essas. E outro aspecto muito importante, o seguinte, é que a inteligência artificial está muito, muito longe de resolvida. O que nós sabemos hoje, comparado com o que podemos fazer, nem é 1%. Portanto, como é que nós vamos lá chegar? E até se vamos lá chegar e quando, é uma questão que está extremamente em aberto. Porque um dos recortes que trouxe aqui para esta nossa conversa é sobre a guerra. E parece que a inteligência artificial é partidária da guerra nuclear como melhor solução. E a pergunta é: vamos deixar a inteligência artificial fazer a guerra sozinha? A tecnologia aparenta ser mais limpa, mas estão lá humanos e há humanos que são mortos, não é? Eu queria concluir, mas agora peço uma nova. Eu vou dizer muito rapidamente. Mais um ponto que eu acho que é importante. Dizer que a inteligência artificial é adepta da guerra significa que na equação, ou nestes objetivos que o Sr. Professor falou, ou nos princípios que eu falei antes, não estão colocados todos os princípios que se deseja da solução. Nós não podemos dizer o senhor arruma aqui uma mesa e o objeto destrói a mesa porque destruindo está arrumada por natureza. Não é? Portanto, tem que haver... A dizer não era bem isso. Não, mas a dizer que... Tem aqui um título do Foreign Affairs: AI models consistently favor using nuclear weapons in war games. Não, quando nestes war games... É por isso que eu estava a andar. Sim, mas, não estou a apoiar. Sim, mas doutor, repara o seguinte: quando nestes war games, não é como um jogo de xadrez, o único objetivo é ganhar a guerra sem outras considerações. Ter uma arma nuclear é ter uma saída rápida e fácil para isso, não é? Mas se eu, nos parâmetros desse jogo, não é? Ou nos tais objetivos que falou o seu professor, ou nos princípios que eu referi antes, dizer, tem que ganhar, mas com o limite de custo, o limite em termos de vidas humanas e outras restrições, de certeza que a solução nuclear não aparecerá como a solução para os jogos. Portanto, também há muita mistificação e uma tentativa de demonizar a inteligência artificial com exemplos desse género muito simplistas. Só mais uma pergunta ao professor Pedro Domingos: quais são os próximos passos da inteligência artificial? Para onde caminha? E o que é que queremos? Sim, portanto, eu penso que o grande passo da inteligência artificial que precisa de ser tomado é os algoritmos de aprendizagem têm que melhorar. A inteligência artificial que nós temos hoje em dia é poderosa, embora os algoritmos de aprendizagem, e digo eu como uma pessoa que trabalha em aprendizagem, não sejam assim grande coisa comparados com o cérebro humano.
os seres humanos, a nossa capacidade de aprendizagem é uma coisa absolutamente espetacular. Os computadores hoje em dia, como o ChatGPT e por aí fora, impressionam-nos porque eles aprendem a partir de uma quantidade astronómica de dados. E muito rapidamente, não é? Bem rapidamente, mas a um custo também enorme, a um custo de centenas de milhões ou bilhões de dólares. Sim. Portanto, para a inteligência artificial poder melhorar e se poder difundir a mais coisas e resolver mais problemas, é preciso nós descobrirmos algoritmos de aprendizagem melhores do que temos hoje em dia. E eu penso que isso vai acontecer e então a verdadeira revolução da inteligência artificial vai começar. Hoje em dia estamos limitados pela quantidade de dados devido aos algoritmos de aprendizagem serem ainda um bocado primitivos. Muito bem, eu por mim continuava a conversa toda a tarde, estamos a gravar à tarde, mas infelizmente já estamos dentro do limite de tempo destes podcasts e também está revelado que a atenção das pessoas vai baixando a partir dos 30 minutos. Queria agradecer muito a vossa colaboração, a vossa presença e aquilo que nos trouxeram aqui de ensinamentos e de motivos de meditação. Este foi o 11º e último podcast de uma série sobre inteligência artificial. Obrigado também à nossa realizadora e alma mater, Joana Beleza, que aqui está a assistir e a gravar e a tomar conta das operações, e a toda a equipa. E espero ver-vos em breve. Obrigado. A Próxima Vaga é um podcast original de Francisco Pinto Balsemão, com consultoria de Arlindo Oliveira. A sonoplastia é de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques. Edição vídeo de Ana Salomé Rita, produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo. Coordenação de Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo.